Sejam bem-vindos ao canal da Agência VIP Club. Hoje eu estou aqui com a Martina Oliveira, que é uma das maiores criadoras de conteúdo do Brasil, conhecida por milhares de pessoas como Beisola. Sim. Hoje a gente vai trocar uma ideia aqui sobre empreendedorismo, marketing e tentar ajudar criadoras de conteúdo, né, Martina? Porque eu acredito que hoje no Brasil você é uma das pessoas que mais entende do mercado, que mais tem resultados e que trouxe essa inovação para o mercado. Porque antes de você aparecer, você sabe que era muito diferente, né? Sim, mas sempre que as pessoas falam isso eu acho engraçado, porque eu não me vejo muito dessa forma. Eu vejo como uma pessoa que está tentando acertar e às vezes eu erro. Então é muito engraçado quando outra criadora chega em mim e fala, tu é minha inspiração. Eu acho isso muito fofo, porque no começo eu tive várias inspirações, né? E realmente eu penso muito nisso. O pessoal chega em mim falando, que antes de ti eu achava que para viralizar eu tinha que ser uma André Surak da vida e fazer várias sapequices. Só que eu não sou uma pessoa que faz muitas sapequices. E daí, né, tem que inovar de outros jeitos. E deu certo, deu certo. Mas antes da gente falar do que deu certo, quem era a Martina antes da internet? Sempre fui curiosa de trabalhar com a internet. Eu lembro que quando eu era criança eu gravava uns vídeos no notebook com a minha amiga e fingia que ia postar no YouTube, porque eu assistia muito a iCarly. Então, sempre gostei de trabalhar com isso. Aí, com 16 anos, durante a pandemia, eu tive uma sex shop que era online. E daí eu gravava muitos vídeos nessa sex shop explicando produtos, falando como é que usava, falando de coisas engraçadas, e alguns vídeos viralizavam naquela época. E naquela época eu percebi que eu gostava de gravar, de editar, e não necessariamente trabalhar com produto, mas sim com a internet. Mas enfim, né? Essa não é a profissão que uma mãe sonha pra filha ter uma sex shop, então teve toda aquela questão de preconceito, até por eu ser muito nova. E daí eu acabei abandonando a sex shop e voltei para uma empresa comum. Sim. E daí, com 19 anos, eu ganhava ali uns 2.500, que era um salário bom. Eu trabalhava de segunda a sexta. Só que aconteceram várias situações, porque foi bem durante a época das eleições, que me estressavam, sabe? Eu trabalhava numa empresa que meio que cobrava um posicionamento político meu, e se eu tivesse ao contrário, eu ia ser demitida. Ou se eu me ferrasse pegando um ônibus, eles não estavam nem aí pra mim. Daí eu comecei a pensar, meu Deus, eu não quero mais trabalhar pra uma pessoa que não tá nem aí pros funcionários, eu quero trabalhar pra mim. Aí começou a bater essa vontade de ter sex shop de novo, pensei nisso fortemente, só que eu fui assaltada. Daí eu perdi meu celular, e aí eu comecei a fazer freela de tudo que era coisa. Eu fiz freela de faxina, fiz de garçonete, trabalhei na loja do Inter. Só que era tipo R$100, R$150 pra trabalhar o dia inteiro, né? Aí eu tava no TikTok e eu achei um vídeo de uma menina falando sobre o câmera privê, da Ivy Moon. Eu não sei se ela ainda cria conteúdo, mas ela que me inspirou a começar no câmera. Daí eu criei uma conta lá. No primeiro dia eu fiz R$200, o que, meu Deus, foi maior que qualquer freela. O dobro da faxina. Foi maior que qualquer freela que eu já fiz na minha vida. E aí aquilo me seduziu, porque era muito dinheiro muito rápido. Então foi assim que começou, né? Não foi com a expectativa de crescer tanto, foi no chute. E você disse que a sua família ficou em choque com o sex shop. Sim. Como é que foi Mal o choque imaginavam, né? com a criação de conteúdo? Eu lembro que Como é que você chegou e contou? Eu lembro que na época da sex shop, eu sentei do lado da minha mãe e falei, mãe, eu vou abrir uma sex shop. E aí ela já começou, não inventa, não sei o que lá. E na época ela tinha muita vergonha já disso, da sex shop. E aí no conteúdo, eu botei na minha cabeça que eu não ia seguir trabalhando com isso, não era uma coisa que eu queria pra mim, como eu falei, né? Eu só queria comprar um celular. E então eu botei na minha cabeça, quando eu juntar R$5.000, eu vou contar pra minha mãe que eu tô fazendo e vou parar de fazer, porque é o dinheiro do celular e mais um pouquinho. Só que aí o que aconteceu? Eu comecei a fazer as coisas começaram a dar certo, eu postava no meu Instagram, minha mãe é velha, então não tem rede social. E aí alguém mandou print pra minha mãe dos meus perfis, né, e do que eu tava fazendo. E nessa época eu já tinha ganhado a rescisão do meu emprego e um pouquinho mais do salário no câmera privê. Então eu já tava morando sozinha. Aí minha mãe me chamou pra conversar com ela e ela sentou comigo na minha frente e falou, tipo assim, as coisas que uma filha nunca vai querer ouvir de uma mãe, né? Ela me chamou de puta, de prostituta, falou que eu ia estragar famílias, lares, casamentos. Ela não entendia o que era a criação de conteúdo adulto. Deixa a gente pegar os cafés. Oi? Aqui, tranquilo. Pode botar aqui.
Tava contando como que sua que a minha mãe família descobriu. ficou em choque. Eu não tenho família, né, gente? Então é só minha mãe e quase nem isso. Mas a minha mãe, ela ficou muito brava, muito decepcionada, toda aquela coisa, né? E eu entendo a minha mãe, eu sempre falo isso, porque a minha mãe mais velha, ela não tem a obrigação de entender. E como a minha mãe mesma me falou, né, pelo preconceito dela, ela não me criou pra isso. Sim. Só que na época a gente ficou uns 3 meses sem se falar. E a nossa relação melhorou com o tempo, ela foi entendendo conforme eu fui aparecendo nos lugares, tipo assim, no Danilo Gentili ou em lugares maiores, que ela foi entendendo melhor o que eu fazia. Massa. E qual que foi essa virada de chave, assim, e quando que a galera começou a entender melhor? Tipo, você acha que... Outra pergunta também, você acha que se não tivesse dado dinheiro, talvez seria diferente? Seria, com certeza. E tipo assim, uma coisa que eu nunca falo sobre isso da minha mãe, tá ligado? A minha mãe, não é que ela aceita o meu trabalho e acha meio maravilhoso o que eu faço hoje. Ela não acha, inclusive ela tem vergonha e ela não fala o que eu faço. Sim. E tipo, já aconteceram situações meio desconfortáveis de eu estar com o meu carro ou na minha casa e alguma amiga dela perguntar: essa casa é da Martina, esse carro é da Martina, e minha mãe fala que não. Ela fala que é de um cara, que é de um namorado meu, de um amigo meu. E isso é chato, tá ligado? Mas eu entendo minha mãe, ela tem a vergonha dela, enfim, o preconceito dela e tá no direito dela. Só que ela se beneficia disso, né? Eu dei uma casa pra ela, um cartão pra ela sem limite, tem várias coisas que eu já dei pra minha mãe. Mas isso não é uma aprovação, né? Não, independente de quanto eu dar pra ela, não vai mudar o que ela acha. Mas eu posso deixar ela em situações melhores. Então eu acredito que não é que virou a chave, ela só aceita porque ela já percebeu que é o que eu quero, é o que eu faço e é isso. Mas não é que tá tudo bem, sabe? Sim. Porque não Ela tá tudo bem. respeita, mas não concorda ao mesmo tempo. Eu não sei nem se respeita, sinceramente. Porque não é uma coisa que a gente conversa, sabe? Tipo, às vezes eu vejo as amigas da minha mãe, as amigas das minhas... A mãe das minhas amigas. Elas sempre, filha, como é que tá teu trabalho? Como é que tá sendo? Minha mãe não me pergunta esse tipo de coisa, sabe? Ela não tá nem aí, real. É uma coisa que ela ignora que existe. Sim. Então, se você pensa em criar conteúdo ou tá começando e tem esse medo aí dos seus pais, saiba que nem toda criadora de conteúdo que nem muitas que eu conheço, que a mãe aceita e acha tudo bem ao longo do tempo, né? A minha realmente não acha. E o meu pai, que a minha relação com meu pai é uma bosta, quando ele soube o que eu fazia, eu lembro que ele só questionou pra minha mãe: tá, mas por que ela veio morar do lado do teu trabalho? Ela quer se aparecer, alguma coisa assim, sabe? Porque a casa que eu morava antes de aluguel era do lado do trabalho da minha mãe. Mas era porque era um lugar bom. Só por isso mesmo. Sinceridade total. Tô surpreso com as respostas. Tem que ser sincera, né? Caraca. Inclusive, essa é uma coisa que eu vejo muitas pessoas falando, que eu romantizo muito a profissão e só falo dos lados bons da profissão e das minhas conquistas e eu só me apareço. Não, é que eu tenho o direito de me aparecer e ser feliz com as coisas que eu tenho, como qualquer outra pessoa, com qualquer outra profissão, e tenho o direito de me orgulhar disso, sabe? Sim. Tipo assim, porra, comprei um carro de 500 mil, comprei um terreno, eu vou falar com você, eu vou ficar feliz e vou falar. Mas eu acredito que nesse mercado você hoje é uma das pessoas mais reais que eu conheço. Pode ser. Pode Você ser. é autêntica pra caralho. Tipo, eu já conheci muita gente, mas... É que eu lembro que no começo eu tentava ser uma coisa que eu não era. Tipo, eu lembro que quando eu fui no Pagode da Ofensa, eu falei várias coisas que não eram o que eu acreditava, o que eu queria. Tipo, gosto de tomar leite. Não gosto, tenho nojo. Então, não adianta fingir, tá ligado? Porque tu tá trabalhando ali com aquilo há tantos anos, por que tu vai continuar numa mentira de uma coisa que tu não gosta? Sim. Então, hoje em dia eu não tô nem aí, eu falo mesmo. E no caso, Martina, criadora de conteúdo iniciante. Qual que foi a virada de chave pra você agora, tipo, que você entendeu que aquilo poderia ser um negócio? Que inicialmente seu objetivo era 5 mil, mas depois, quando foi a virada que você entendeu que isso poderia ser algo maior? No começo, eu sentia que quando eu entrei no câmera, eu não sei se era porque eu era nova no câmera, ou se eu era muito boba,
Mas eu percebia que os caras, na maioria das vezes que tentavam conversar comigo, eles tentavam me converter a fazer programa de fato. Então eu recebi diversos convites no começo, muito mais no começo do que agora. E eu lembro que tinha um site que se chamava Meu Patrocínio, que teve um cara que ele pagou, tipo assim, o melhor acesso do Meu Patrocínio pra eu ter uma conta lá. Porque ele queria muito, né, que eu fizesse encontro, programa, enfim. E é muito difícil no começo tu não querer fazer programa, porque são possibilidades de dinheiros muito altos. Tipo, eu ganhava R$200 por hora, mas se eu fizesse programa eu ia ganhar R$1.000 por hora. Só que, enfim, né, como eu já falei pra vocês, eu sou muito travada nessa questão aí de sair com pessoas. Porque eu acho tudo engraçado, né? Daí quando começa a apelar pro lado sexual, eu já fico tipo, eu tenho vergonha. Só que daí teve essa questão de fazer programa, daí eu percebi que dava pra ganhar mais dinheiro. Só que teve muitas questões no começo também de vender coisas minhas, tipo calcinha, sutiã, meia. E daí eu comecei a perceber que dava pra fazer dinheiro de outras formas, não necessariamente vendendo conteúdo adulto, né? Então teve o Chocutina, teve... Eu vi isso. Teve várias coisas que eu já tentei vender, inclusive criminosas, mas eu descobri que era crime vender dente, gente, não façam isso. A gente não faz nada ilegal. Não faço nada ilegal, não vendi dente nenhum. Mas quando eu comecei a perceber que dava pra escalar o que eu fazia, e não necessariamente só com foto, vídeo, daí eu tentei ao máximo, né, mudar as coisas e não ser só um produto, só uma coisa, e sim vender minha imagem mesmo. Então foi nessa possibilidade de ver que não era só foto e vídeo, era um universo inteiro de coisas. E você lembra o primeiro valor, assim, que você fez num mês que você ficou surpresa? Sim. Como eu falei, né, no começo eu foquei mais no câmera, porque eu não precisava ficar divulgando. Mas eu abri uma conta em uma plataforma, e eu lembro que no primeiro mês eu vendi R$2.000. E que era muito dinheiro, né? Só que como eu não era famosa e não gravava vídeo pra tentar viralizar, não ia muito longe. Então eu foquei no câmera. No câmera, o primeiro mês que eu fiquei lá, mas é importante falar isso antes de falar os valores, que o câmera, depois da pandemia, as pessoas que estavam lá, elas ganhavam muito dinheiro. Tipo assim, eu conheci pessoas que ganhavam 60 mil por mês. E hoje em dia não é essa a realidade, né? Eu não mexo mais no câmera, porque eu acho a plataforma muito roubada de pegar 50% de tudo que as criadoras fazem. E tipo assim, é que nem um trabalho, precisa ficar o tempo inteiro online, né? Eu tive candidiase 2 vezes trabalhando no câmera privê e não ganhei seguro-emprego, eu precisava receber. Foi culpa de quem? Então eu acho que o primeiro mês, né, não tenho certeza, eu ganhei R$8.000. Sim. Que já não era depois da pandemia, então já foi um pouco menos do que eu esperava. Do que dava pra ganhar durante a pandemia, né? Eu lembro que foi 8 mil, 10 mil, 12 mil, e aí no meu último mês no câmera, que foi o máximo que eu já ganhei lá, foi R$14.000. Só que eu ficava online o dia inteiro, basicamente. Eu não saía final de semana, era o tempo inteiro ali, né? E era cansativo, era como um trabalho normal de muitas horas. Por isso que eu parei de fazer, porque tava me deixando, assim, com danos psicológicos e corporais já. Nessa época, você já era alguém nas redes sociais ou você fazia tudo offline ali no... Não é que eu fazia offline, mas aí eu não tinha nenhuma estratégia pra tentar viralizar os meus vídeos. Sim. E aí eu lembro que, como a Ivy Moon, eu conheci o câmera por causa dela, que ela gravava os vídeos falando sobre isso. E daí eu comecei a gravar vídeos falando sobre o meu dia a dia no câmera. E falando de experiências com clientes e quanto eu ganhava. E esses vídeos começaram a viralizar muito. Só que daí entre meninas, né? E meninas não assinam. Então eu conseguia converter um pouco mais de assinatura. Mas não era esse o maior foco. E eu lembro que no começo, eu criei até um grupo. Eu vendia o acesso ao grupo por R$19. Tinha umas 300 meninas lá, já era uma grana. Que eu ajudava elas, falava, dava dicas. Eu tinha vários videozinhos, assim, era tipo um mini curso. Só que aí eu comecei a perceber que esses vídeos no TikTok viralizavam e pegava milhões de visualizações, só que não convertia dinheiro. E daí eu parei de fazer isso, parei de falar sobre os malefícios, benefícios e o que acontecia. E comecei a focar em coisas que iam viralizar. Só que daí tem muitas meninas que me conhecem dessa época que eu falava sobre o câmera e dava dicas. E a maioria dessas meninas, elas me odeiam hoje em dia. Porque elas acham, tipo, eu esqueci disso. Eu não esqueci, mas é que não dá dinheiro, né? Então, se eu fosse realmente só vender curso e só isso.
Mas hoje em dia não é meu foco. Sim. A gente ainda vai conversar. Na sua opinião, o que acelerou mais assim o seu crescimento? Que eu lembro que quando a gente começou a conversar, quando eu te conheci, realmente seu público feminino era absurdo. Sim, era Eu lembro que você tinha 30 mil seguidores no Instagram. Lembra de quantos seguidores eu tinha? E você tinha uns 1000 Nem comentários nas postagens de mulheres. E eu falei, cara, essa mulher aqui tem um engajamento absurdo, porque eu já tinha trabalhado com outros criadores que tinham milhões de seguidores que não tinha metade do seu engajamento. Sim, a minha relação com as meninas era muito forte por conta desses grupos. E eu percebo que quando tu tá no começo e tu é uma pessoa de bom coração, digamos assim, tu quer compartilhar as tuas dicas, tu quer ajudar. Só que esse meio de criadoras é muito complicado, as pessoas elas são muito ingratas, então tu acaba ajudando, mas se tu para de ajudar, tu já é a pior pessoa do mundo. Então realmente tinha um engajamento absurdo. E o que é engraçado hoje em dia, o meu engajamento feminino é muito baixo. Assim, acho que 80% do meu público é masculino, né? E ainda tem essas meninas que às vezes me chamam e falam. Inclusive, essa história é muito legal. Eu tenho uma ex-colega de trabalho no mercado que a gente trabalhava, que ela era da igreja, tipo assim, evangélica. Ela era casada com um fruteiro do mercado. E eu lembro que eu trabalhei 2 anos nesse mercado. No último ano que eu trabalhei lá, eu lembro que ela mudou radicalmente a vida dela. Ela se descobriu lésbica, ela largou a igreja, né, por conta do preconceito, e largou o marido dela lá da fruteira, né. E quando eu comecei a trabalhar com conteúdo, ela me seguia e ela comprou o curso. E ela me chamou depois de um tempo, falando, nossa, tu mudou minha vida, porque eu saí do mercado e hoje em dia eu ganho um salário um pouco mais digno, e eu e a minha namorada. E eu fiquei muito feliz, porque eu conhecia ela desde aquela época que ela era uma gay enrustida. Então, eu fiquei feliz, sabe? Que ela se descobriu e conseguiu trabalhar com uma coisa que dava possibilidade dela ser quem ela era e também ganhar dinheiro. Você tem muita história muito boa. Tenho, né? Às vezes eu esqueço delas, hoje eu tô lembrando. Sorte a nossa que tá aqui. Vamos lá, depois dessa história eu até fiquei perdido aqui. Na sua opinião, o que te diferenciou das outras criadoras? Porque, igual eu te falei, eu vejo que você tem um destaque absurdo. A gente conversou anteontem que eu te vi. Acho que sim. Eu acredito que você é a criadora de conteúdo mais aceita pelo público atualmente. O que você acha que te diferenciou de todo mundo do mercado? Então, muita sorte, né, em primeiro lugar, porque tem muitas outras pessoas maravilhosas que fazem um trabalho tão bom quanto eu, mas acho que sorte. Acho que o momento que eu comecei a fazer as coisas um pouco mais diferentes do que já era feito, porque na minha época, eu lembro que quem era famosa era a Cibele, a professora. E o conteúdo dela não tinha como não viralizar, mas ela não falava, né? Ela só, tipo, sou gostosa e danço com um menor de idade. Sim. Então, é óbvio que as pessoas não iam gostar dela, é óbvio que as pessoas iam odiar ela e ia converter a assinatura. E as outras pessoas eram a André Suraki, que, né, maravilhosa, mas ganhava atrocidades. E esqueci. Mas é uma outra famosa aí, que ela já teve vários cabelos. E ela é muito bonita. Não sei, esqueci o nome dela. Mas era sempre nesse conteúdo mais erotizado, mais polêmico, no sentido de errado, moralmente errado. E eu tentei fazer coisas fora do óbvio, né? Eu sempre falei, não sei dançar. No começo, minha autoestima era muito baixa, então não me achava bonita, não me achava gostosa, não me achava nada dessas coisas que essas meninas eram. Então eu tentei apelar pra coisas que eu me dava bem. Que era gravar vídeo falando, que era me inspirar muito nas gringas também, que gravavam muito entrevista assim, mais polêmica, né? Com as respostas mais polêmicas. Daí eu comecei a gravar aqueles vídeos de R$2 um presente misterioso, essas coisas, que era tudo inspiração de gringa. E aí as pessoas, elas me xingam ainda por isso. E eu lembro que quando viralizou, eu pensei seriamente em desistir, porque as pessoas achavam que eu tava assediando homens, né? Inclusive, muita gente me chama de assediadora até hoje. Mas se tu usa um pouquinho o teu cérebro, não tem como eu chegar numa pessoa aleatória na rua, mostrar uma foto desprovida de roupa e ela
eu postar o vídeo e ela ainda não me processar. Esse mundo não existe, então esses vídeos eram combinados, né? Eu já falava o que ia acontecer antes. Às vezes nem tinha foto nenhuma, era tipo uma tela em branco que eu mostrava pra pessoa e fingia que ela tinha alguma reação. E daí eu pagava essas pessoas, né, pra ter essas reações. Então teve motoboy aí, no começo que eu não tinha dinheiro, paguei R$100 pra me dar tapa na bunda, paguei R$50. Inclusive teve um motoboy que eu paguei R$100 pra ele me dar um tapa na bunda. Ele me deu tapa na bunda, ele não apareceu no vídeo, só tipo o capacete, a mão dele. Postei o vídeo, ele achou meu WhatsApp pessoal e falou que se eu não apagasse o vídeo, ele era lá de São Paulo, ele ia vir me caçar, que a mulher dele viu e descobriu que era ele. Sério? Sim. E daí eu falei, meu, primeiro que eu, casado e tu aceitou R$100 pra fazer isso e eu que sou errada ainda. Não, né, eu não apaguei o vídeo, mas no começo aconteceu bastante isso, de eu pagar o pessoal, tipo, ter autorização de imagem, e o pessoal pedir pra pagar depois, porque ninguém achava que ia viralizar, né? Aí do nada o cara lá da esquina, o vídeo tinha 50 milhões de visualizações. Então, foi esse começo de ser mais polêmico, mas não tão pro lado moralmente errado, digamos. Isso é uma coisa mais descontraída, mais pro TikTok. Eu acredito que entre as criadoras de conteúdo, você foi a que mais trouxe o lado do humor pra dentro desse mercado. E dentro das ações de marketing que você já fez até hoje, tem várias, né, que são épicas, assim, outdoor, R$2 o presente misterioso. Inclusive agora eu tô com a minha vaquinha pra pôr silicone, né, gente? Vamos ajudar. Eu achei isso genial. Vou mandar Funciona. lá. Já temos R$1.500, minha vaquinha de silicone. Sério. Teve um cara que doou R$1.000, então ele tá louco pra me ver com silicone. Qual foi a sua melhor ação de marketing até hoje? A que foi recente, que eu me orgulho muito e muitas pessoas que eu nunca falei na vida, tipo os meus vizinhos, que são bem mais velhos que eu lá do condomínio, ou páginas, vieram falar comigo e eu achei muito legal. Que foi uma situação, né, que aconteceu comigo. Eu estava em um podcast e tinha uma menina lá que ela se recusou a me cumprimentar, né, porque, sei lá, porque na hora. E eu falei, nossa, tu é muito bonita. Eu falei exatamente isso pra ela, tu é muito bonita, tu é muito estilosa, eu adorei teu estilo, ela era toda gótica. E ela foi bem ríspida comigo no momento. Mas enfim, né, acontece. E aí depois de alguns dias eu descobri, que as pessoas me mandaram prints e os links, que ela tava falando mal de mim já há muito tempo, antes de me conhecer. Me chamando de corpo de coxinha, falando que eu era horrível, falando que eu era flácida, falando um monte de coisa por nenhum motivo, porque eu nunca falei com ela, eu nem sabia da existência dessa pessoa. E aí, eu comentei em alguma coisa dela, nossa, tô chateada de ler esse tipo de coisa, né, porque eu te cumprimentei, eu gostei de ti e não esperava que tu estivesse falando essas coisas de mim. E daí ela comentou, não te cumprimentei porque eu achei que eu ia pegar a AIDS se eu encostasse em ti. Inclusive, depois que eu te cumprimentei, eu corri pra passar álcool em gel e a gente ficou rindo de ti. Ela falou alguma coisa do tipo. Eu postei os prints aí de toda essa situação. E aí eu processei ela e ganhei, né, a causa. Foi engraçado o julgamento, porque... Não, isso foi de uma criadora? Não, é uma pessoa pública que trabalha com política pra uma outra pessoa aí famosa, que ela quis postar, ela tem seus seguidores, sabe? E eu processei ela, né, ganhei R$5.000. Eu não ganhei mais porque eu xinguei ela também, né, eu não devia ter xingado. Mas aí a gente pegou toda essa ação, né, foi 2 anos de processo, pegou o valor e doou todo o valor, eu dobrei o valor da vaquinha, para um centro que ajuda e apoia pessoas que vivem com HIV e AIDS. E foi muito legal estar lá, conhecer o espaço e dar essa visibilidade para eles e o retorno que isso teve de pessoas que não gostavam de mim, porque, sei lá, achavam que eu tinha uma visão totalmente machista, sei lá, opressora. Elas viram esse vídeo e elas, nossa, que ela foi heroína, que ela foi legal. E é uma causa que é muito difícil entre os jovens, porque hoje em dia tem muito tratamento para HIV, né? Então as pessoas, tipo assim, estão nem aí se vão pegar, as pessoas estão aí pra gravidez. Mas eu vivo com uma pessoa que tem HIV, ela é mais velha, então ela tem outra visão, né, sobre HIV. Mas pra ela, tipo assim, é horrível, sabe? Ela vive com aquilo e ela não compartilha um copo comigo, ela tem um preconceito que se as pessoas descobrirem ao redor dela que ela tem essa doença, as pessoas vão tratar ela mal, tratar ela diferente. Então, como eu vivi a minha vida inteira com uma pessoa que vivia com isso, eu sei que não é uma coisa simples, né? E que não é legal, tipo, tu tá muito... As pessoas falam muito isso pra mim agora.
talvez tenha sido por causa do título do vídeo. Tu tem HIV, tu emagreceu, tu tem AIDS. Não, mas se tivesse, qual o problema? Hoje é uma doença que tem tratamento, né, e não tem que ter vergonha disso. Então gravar tudo isso viralizou bastante, foi muito legal. Eu achei que ia viralizar mais, mas foi legal. Eu acho que é a coisa que mais me orgulho até agora, foi ter feito isso. Muito massa. Sim, e além de toda a conscientização do vídeo, antes de postar o vídeo falando sobre isso, eu postei um autoteste de HIV, né? Só a postagem no Instagram bateu mais de 1 milhão de visualizações. E eu fiquei feliz de saber que as pessoas, inclusive eu também não sabia, que existe um autoteste de HIV que tu consegue pegar na farmácia. Na farmácia acho que não, no posto. Tu leva pra casa e faz em casa, então ninguém descobre, ninguém sabe o que tá acontecendo ali contigo. É tipo um teste de gravidez. Inclusive eu quero gravar um vídeo fazendo autoteste de HIV, só pra mostrar que existe o autoteste de HIV. Sim. É interessante que você tá conscientizando as pessoas. Sim. Sim. E fazendo bem também. Sim. Massa. Importante. Inclusive, as pessoas pensam que todo criador de conteúdo, tipo, como faz muito sexo, né, tem doenças. As pessoas pensam que toda prostituta ou criador de conteúdo tem, como essa menina, né, mesmo falou, tem HIV, AIDS ou outras coisas. Mas não faz nem sentido, tipo, tu se relaciona com várias pessoas. É óbvio que tu vai se testar, tu vai se cuidar. E lá no Somos, né, que é a ONG que a gente foi, a gente até falou sobre isso. Que uma pessoa que tem diversas relações e ela se liga nisso, ela é muito mais protegida do que uma pessoa que tem um casamento hétero e o cara vai lá muitas vezes trai a mulher sem camisinha e acaba contraindo, né? Hoje as criadoras de conteúdo e as pessoas que eu conheço que trabalham com atendimentos presenciais são as pessoas que mais se cuidam, que eu conheço. Sim, é uma loucura, né? Muito mais do que as pessoas normais. O cara falou que hoje em dia os maiores casos de positivo para HIV são mulheres casadas que o cara trai e aí ela contrai HIV. São os maiores casos. É triste. Esse papo aqui tá muito bom. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aqui que em breve teremos outras criadoras de conteúdo compartilhando histórias, conhecimento aqui também. E vamos prosseguir que eu vou te fazer mais perguntas. Fale. Por mim, eu ficava aqui o dia todo conversando com você sabe disso. Eu sei que seu tempo é valioso. Então vamos para as próximas aqui, mas muito massa esse negócio. Sim. Loucura. E é interessante como você consegue transformar uma polêmica em algo bom. Sim, mas agora qualquer coisa que eu faço polêmica, as pessoas acham que eu vou doar o dinheiro pra uma vaquinha, pra uma ONG. Eu virei banco, né? Se você quiser ver o Pix. Deixa eu dar uma olhada aqui. Anotei algumas perguntas aqui, tá, galera? Só porque eu comentei com algumas pessoas antes de vir pra cá que eu ia ter uma conversa com a Martina e muita gente tem dúvida e tem vontade de ter esse acesso e poder perguntar. Na sua opinião, o que gera mais dinheiro hoje dentro do nosso mercado, assim? O chat, que foi uma coisa que eu demorei muito tempo pra dar atenção. Acho que eu fiquei ali, todo o período que eu mais viralizei, eu respondi o chat, mas eu não focava em vender, sabe? Então eu perdi muito dinheiro não dando bola pro chat. E hoje em dia, as minhas assinaturas caíram muito, e eu acho que de todas as criadoras, porque tem muita modelo, né, nova. E aí, o que mais, assim, o que tá dando dinheiro agora é realmente o chat. É um valor bizarro, inclusive. Você pode falar a maior venda que você já fez no chat? A maior venda não, mas eu tenho um assinante em especial que eu gosto muito dele, que ele me presenteia muito. E ele já gastou mais de 100 mil reais no meu chat, esse cara específico. E eu pensava que isso era mentira, tipo, eu nunca ia conseguir um cara desses. Mas eu achei. E ele é um maravilhoso, né? A gente quase fez uma tatuagem juntos, inclusive. Mas, pra vocês terem noção, isso foi uma pessoa. Né? São casos raros, como eu falei. Eu nunca achei que isso ia acontecer comigo. E ele é o único que gastou tanto dinheiro assim. Mas existem. Existem pessoas assim, que elas querem te presentear, querem te ver feliz. Então, existe. 100 mil reais é muita grana. De um cara. De um cara. Ele gosta muito de mim. Então pra você que tá assistindo isso daqui e ainda não tá dando atenção ao chat... Dê. Faz muita diferença. Faz muita diferença.
que separa quem ganha pouco de quem ganha muito? Porque quando eu te conheci, eu acredito que você tava ganhando uma média ali de uns... Com conteúdo, tipo uns 5 ou mais. Não, eu já ganhava mais. Eu já ganhava uns 30 mil naquela Uns época. 30. É. Com 30 mil seguidores? Sim, porque, como eu falei, já tinha vídeo que viralizava que não era no Instagram, né? Tinha muito no TikTok. Eu perdi muita conta no TikTok. Mas tinha muito engajamento no TikTok e as pessoas viralizavam esses vídeos no Twitter. Na época eu nem tinha conta no Twitter. Eu acho que o que separa é o medo de ser julgada. Assim, eu vejo muitas pessoas que estão começando, que daí elas têm toda essa questão de não vou fazer isso porque vão me xingar, não vou fazer isso porque minha família vai descobrir, não vou fazer isso porque eu não sei lidar com os haters. Eu tenho muitas amigas minhas que elas têm potencial, mas elas não querem viralizar tanto, sabe? Porque querendo não faz mal pra cabeça. Imagina ter 10 milhões de pessoas falando que tu é horrível, enfim, como me chamavam, né? Braço de merendeira, um monte de coisa. Imagina isso. Então, eu acredito que isso, tá disposta a aguentar muitas barras. É porque tem que ter muita cabeça. Porque não é fácil, tá? Pra quem tá querendo começar ou se arriscar nesse mercado e acha que é simplesmente criar uma conta na plataforma e o dinheiro começar a cair, não é assim, né? Eu acho que tu tem que ser até um pouco psicopata, às vezes, pra aguentar certas coisas. Porque, real, no começo e até hoje, tudo que eu faço no meu corpo, que eu decido pra mim, as pessoas falam mal, sabe? Então, tipo... quando eu tava mais gordinha, falavam mal. Aí, quando eu tô mais magra, daí tá com AIDS. Cabelo curto, horrível. Cabelo longo, tá horrível também. Então, tem que ser um pouco... Não tá nem aí, sabe? É difícil. É porque não é fácil a exposição, é isso que eu acredito que muitas criadoras não entendem, que para ter resultado do seu nível, a exposição é muito grande. Tipo assim, é muito grande. Literalmente, e não é me achando, tá? Mas também me achando. Todos os lugares que eu vou, alguém me reconhece. E já aconteceu dias da semana que toda vez que eu saía de casa, alguém me pedia foto. Então, todo mundo, velho, criança, adulto, mulher, é bizarro. Tu tem que estar disposta a isso. E às vezes a pessoa não quer só tirar uma foto contigo, sabe? Ela quer achar que porque ela é assinante, ela tem alguma propriedade. Ela tem algum direito de, tipo assim, fazer alguma coisa contigo. Já aconteceu situações de vários caras tentarem me beijar porque... Por que não? Né? Eu gravava vídeo fazendo isso, tipo, dando beijo na cara na rua. Então tu tem que estar sabendo lidar com esse tipo de situação. Nem todo mundo sabe separar o trabalho do pessoal e as pessoas acham que já te conhecem, que sempre te vê. Sim. E qual foi o maior erro, assim, que você cometeu até agora, desde que você iniciou, na sua visão? O maior erro? Você acertou muito, mas eu acredito que de tudo que você fez, você deve ter acertado, assim, uns 20%, vai. Eu acho que o maior erro que eu já cometi foi postar certas coisas que eu não repensei 10 vezes antes de postar. Ou tinha algum erro, sabe? Na postagem. Aconteceram situações extremamente chatas comigo, de tipo, eu tá num Airbnb em Gramado. E é legal falar sobre isso. E espero que as pessoas olhem o vídeo inteiro. Eu tava no Airbnb em Gramado, aqui no Rio Grande do Sul. E tinha um painel atrás de mim com vários símbolos budistas. Só que aí eu fiquei pensando, cara, por que tem esses símbolos budistas em Gramado? Que é, claro, é meio que o símbolo nazista, se tu olha. É o contrário. Sim. E daí eu tirei uma foto, apavorada, tipo, eu literalmente tirei a foto assim, ó. Só que eu tava escovando os dentes. E postei no Twitter e falei, meu Deus, eu estou em Airbnb em Gramado, olha que coincidência isso. Só que eu não percebi que como eu tava escovando o dente e eu tirei a foto na hora, eu tava com a mão no celular, eu estava fazendo um símbolo que eu não sabia que era nazista. Só que o meu post era literalmente alertando as pessoas sobre aquilo. Então não tinha por que eu postar uma foto com um monte de símbolo que talvez fosse nazista atrás, fazendo símbolo nazista. E aí, eu lembro que eu postei o vídeo, a foto, em 1 hora no Twitter bateu 5 milhões de visualizações de todo mundo me chamando de nazista. Inclusive uma menina preta falando ali o negócio e, tipo assim, me xingando um monte. Daí eu chamei ela, me expliquei e pedi desculpa. E postei pedindo desculpa. E me senti muito mal, sabe? Por não ter repensado isso. E às vezes eu vejo amigas minhas conhecidas que elas...
vou postar um vídeo que tem uma pegada meio pedófila. Porque tem muito cara que tem fetiche com isso. Principalmente lá os japoneses, né? Se tu para pra pensar bem. Só que se ao longo prazo tu ficar famosa, ou se ao longo prazo alguém descobrir esse vídeo e interpretar de uma maneira errada o que tu tá tentando passar, mesmo que seja um fetiche, enfim, e que tu ache normal, as pessoas vão te cancelar. E aí tu não vai ter argumento pra falar, entendeu? E eu me sinto muito mal como as pessoas... Me sinto muito mal por essa situação que eu acabei me colocando. E eu queria poder explicar isso pras pessoas que não sabem o que realmente aconteceu. E pedir desculpa, porque eu não pensei 10 mil vezes antes. Mas não tinha como eu saber também que era um símbolo nazista, né? Mas eu deveria saber, eu não deveria ter postado aquilo. Então, se você é uma criadora, não poste tudo pra viralizar. Pensa em todos os mínimos detalhes antes. Como eu falei, né, essa questão aí forte de fetiches bizarros, às vezes as pessoas não entendem o que é. E qual é o maior erro, assim, que você deve acompanhar algumas criadoras ou conhecer algumas criadoras que estão começando também? Qual o maior erro, assim, que você vê que as iniciantes cometem? Tipo... O maior erro que vai passar por todo mundo é ter muita pressa. E eu vejo que as minhas amigas, assim, pessoas próximas minhas, mais novas, elas não têm medo de perder a conta no Instagram ou perder as contas, então elas postam tudo. Elas postam link, elas postam foto quase sem roupa, elas postam coisa muito provocativa, muito sexualizada. Só que tu tem que pensar assim, tu já tá se expondo, né? Tu já vai ficar com aquela tua imagem suja na internet. Então tu tem que prezar pelas tuas redes sociais. Por mais que tu não vá ter o link ali clicável pro cara clicar e já acessar e vai converter mais, a tua conta vai durar mais tempo no Instagram, tu vai conseguir mais seguidores. Então eu vejo muita gente no começo errando com isso. Eu perdi várias contas no Instagram, justamente por essa pressa de resultado. Só que é ao longo prazo, né? Eu me vejo trabalhando com isso por muito tempo. Então, eu parei de postar qualquer coisa sexualizada, parei de postar link no Instagram. E hoje eu tô com 840 mil seguidores. E se eu postasse coisa a mais, eu vejo que tem muitas meninas que postam coisas assim... babadeiras, eu queria poder postar, elas têm mais seguidores do que eu. E elas têm menos tempo de conta. Só que o tempo inteiro a conta tá caindo, né? Eu vejo muito aquela menina Rosaline. Ah, Carol? Carol, ela é linda, maravilhosa, ela posta vários conteúdos super sensuais. Só que, né, eu já vi que ela perdeu a conta várias vezes, a Kathleen também, então é complicado. E quando tu perde uma conta, meus amores, pra recuperar, não é legal. Vai uma grana. É uma grana bem alta. Estamos chegando aqui no final da entrevista com a Martina Oliveira e eu vou fazer um bate-volta aqui com ela com algumas perguntas que outras criadoras mandaram. Na sua visão, vale a pena começar hoje? Vale, acho que tem espaço pra todo mundo, mas agora tem mais competição, né? Então tá um pouco mais difícil. Sim. Tem muitas pessoas parecidas, valores, então tem que ter um diferencial. Como você vê o mercado daqui a 5 anos? Super saturado e como tem muita IA agora, eu soube que tem, tipo assim, IA vendendo mais do que a gente. Então tá complicadíssimo e tem criadoras usando a IA, né, a seu favor. Então acho que a IA vai atrapalhar muito a gente. Como eu falei durante a nossa entrevista, né, as minhas vendas caíram muito. Eu não sei se foi porque as pessoas já me conhecem ou porque tem muitas opções agora, mas acho que essa tendência aumenta. Então, buscar se diferenciar ainda, né? O que uma criadora precisa fazer hoje para continuar relevante? Não se prender justamente à criação de conteúdo adulto, fazer outras coisas, ter hobbies, mostrar a vida real, porque tu não fica presa a ser só uma criadora de conteúdo adulto, né? Tu pode, quando vê, as pessoas te conhecem por outras coisas. Gravo vídeos engraçados, gravo vídeo tocando algum instrumento. Então não se prender somente a isso. E como eu falei, né? Apelar muito, às vezes tu acaba perdendo a tua conta. Então às vezes fazer só uma coisa que tu gosta no Instagram já te dá um diferencial. Conselho final aqui, Martina. O que você faria se você estivesse começando do zero hoje? Eu já falei isso algumas vezes, eu iria pesquisar casos que deram muito certo no Brasil, e não necessariamente na criação de conteúdo adulto, alguém que fez alguma coisa que deu certo.
antiga pra caramba, tá? Não é uma coisa atual, eu tô falando de 10 anos atrás ou mais. E eu iria refazer atualmente. E eu já refiz algumas propagandas da Bombril. Eu fiz uma, na verdade, que é difícil, né? Ficar pesquisando essas coisas. E não deu certo. Então, refazer várias coisas muito antigas, até alguma dar certo. Eu puxaria pra esse lado. Qual conselho que você daria para uma criadora que quer viver 100% da criação de conteúdo e da internet? Isso é uma coisa que, né, eu demorei pra cair a ficha, mas tu tem que aceitar que o teu trabalho é conteúdo adulto. Então, tu vai fazer todas essas coisas aí, milhares de coisas que eu falei pra viralizar, mas o teu trabalho principal é o conteúdo adulto. Então, tu precisa gravar as coisas, tu precisa fazer... Eu conheço várias meninas que vendem bem, mas elas não fazem personalizado, elas não querem fazer o que os clientes pedem no chat. E isso é fundamental, é uma parte do lucro, né? Como eu falei, o chat tá ganhando muito agora. Então, tu tem que gravar. Tem que separar uma hora pra gravar e gravar coisas que tu se sente confortável, né? Não tô falando pra sair gravando com os outros, mas sim dar uma diferenciada ali nos teus conteúdos, ter uma qualidade e postar regularmente pra continuar atraindo esses assinantes. É difícil postar todo dia, nem eu posto todo dia, mas eu conheço gente que posta tipo uma vez por mês. Aí não, né? Aí é complicado. E por último, na sua opinião, qual a rede social, plataforma que as criadoras deveriam focar hoje? Instagram, YouTube? É difícil. Hoje em dia eu já vi gente... Eu não uso o Snapchat pra isso, mas eu já vi gente que usa até o Snapchat. Diversas vezes eu recebo mensagem de um safadão 128 no Snapchat. Eu acho que eles fazem as vendas por lá, pelo Snapchat. Eu focaria no Instagram mesmo, porque se o vídeo pode ser postado no Instagram, ele não vai cair no TikTok, não vai cair no YouTube. E acaba que alavanca para outras pessoas. Deixa um recado aí pra galera. O que a Martina gostaria de dizer para as criadoras do Brasil e do mundo? Não desista. É difícil não desistir, é difícil não perder o ânimo. E muitas vezes eu não tô animada também. E acho que viver cada dia de uma vez e entender que as coisas não são para agora. Tu não vai ganhar 10 milhões de reais amanhã. Mas é uma construção de imagem e de conteúdo que vai demandar tempo, porque é um trabalho. Demandar tempo, energia e focar nisso, assim. Não ser tão ansiosa. Como eu falei ali, não querer fazer de tudo para perder a conta, fazer de tudo para viralizar, porque pode dar ruim e tu ser vista como uma pessoa ruim. Então, focar nisso. Cada coisa de uma vez. Eu ainda tô vivendo isso, né? Não cheguei no ápice. Acho que ainda tem muita coisa para conquistar. Nossa. Martina, eu quero te agradecer. Obrigado. Muito bom te ver pessoalmente. Te dei uma oclada. Se você gostou dessa entrevista e assistiu até aqui, comenta a palavra... Carreteiro. Carreteiro. Deixa a palavra a gente vai saber aqui nos comentários. Se vocês viram até o final. A gente vai saber, vocês podem mandar Já comeu carreteiro? Perguntas, não. É daqui do sul, carreteiro Sério? é carne com arroz. Arroz carreteiro. É. Já. Então comenta carreteiro aqui embaixo. Para você que não me conhece, meu nome é Diego Lisboa, sou fundador, dono, quando a galera quer falar chique, fala CEO da agência VIP Club, que é uma agência para criadoras de conteúdo que querem escalar seus negócios, aumentar as vendas, entender melhor como funciona o mercado. Hoje eu estive aqui com a Martina, que é uma pessoa super relevante para o mercado. Acredito que existe um mercado antes da Martina e depois da Martina. Achei que seria a última pessoa que eu ia entrevistar. Foi a primeira. E foi a primeira. E a partir disso eu falo que se você quer e deseja algo de verdade, as coisas acontecem. Porque a gente se encontrou por acaso e eu tô aqui agora gravando essa entrevista. E em 3 anos que a gente se conhece é a segunda vez. Não, é a primeira vez que a gente se vê pessoalmente. Ontem foi a primeira, hoje é a segunda. Ah, tá, verdade. É verdade. Aí, é isso, galera. Eu queria agradecer quem viu até aqui e agradecer mais uma vez a Martina, que você foi muito importante no meu negócio, na minha vida. E de verdade. Sério, você sabe que eu te acho foda, não só de trabalho, mas como pessoa. Obrigado.
Então é isso, galera. E aguardem os próximos episódios que a gente ainda vai buscar mais criadoras relevantes para trocar essa ideia.